Olá! Sejam muito bem-vindos aos 5 Perguntas para o CHRO, a websérie da Minds feita por especialistas de carreira na área de recursos humanos para todos os profissionais da área. Nossa convidada de hoje é a Alessandra Sperandio, diretora de RH para a América Latina na Univar Solutions. Com mais de 2 décadas de experiência, a Alessandra liderou times em empresas como Yara Internacional, Odebrecht e agora na Univar, ela comanda o RH em uma operação multicultural que abrange diversos países da região. Além disso, é mentora e tem uma trajetória marcada por iniciativas voltadas à diversidade e desenvolvimento de lideranças. Vale muito a pena conferir. Eu sou formada em psicologia, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão de negócios, gestão de empresas. E eu comecei em RH há mais de 20 anos, assim, né? E eu me consolidei na Gradiente. A Gradiente foi minha primeira empresa onde eu fiquei por mais tempo. Foi aí que eu percebi que a minha praia é uma praia em RH mais generalista. E dali pra frente, eu fui passando por outras empresas. Eu passei pela Sony, passei pela Odebrecht, passei pela Yara e hoje eu estou na Univar Solutions como diretora de recursos humanos para a América Latina. Eu acho que todas as minhas passagens profissionais me trouxeram aprendizados significativos, todas elas, e elas são o reflexo do que eu me tornei hoje, né? E a principal lição que eu fui aprendendo ao longo desses mais de 20 anos de trajetória profissional é o valorizar cada etapa, é o valorizar cada experiência. E é entender, e eu fui entendendo ao longo do processo que eu fui vivendo, que o RH não é só gostar de pessoas, né? Estar numa posição em recursos humanos, obviamente precisa gostar de gente, senão você vai escolher outra carreira e tá tudo bem. Mas também precisa gostar de negócio, porque um profissional de RH, ele precisa combinar os interesses das pessoas com as oportunidades que o negócio pode promover. Durante as minhas passagens, eu tive passagens onde eu fui muito pró-business e outras passagens eu fui muito pró-people. Então hoje eu vejo que eu tenho um equilíbrio por força de todas essas passagens que me fizeram amadurecer, que me fizeram ressignificar a minha carreira, que me fizeram escolher o papel e o lugar onde eu estou hoje, para eu poder contribuir tanto no que toca valor para a organização, quanto no que toca jornada e experiência de valor para os colaboradores, para as pessoas que escolhem trabalhar naquela organização. Esse é o desafio número 1. Buscar um ponto ótimo entre aquilo que precisa ser percebido, visto e praticado de uma forma única, independente do país onde aquele colaborador está, e ao mesmo tempo garantir que aquela particularidade cultural, que aquele jeito de ser e fazer também seja considerado. Então, hoje eu percebo que eu consegui montar uma equipe que tem o mesmo pensamento que o meu, né? Eu acho que o grande sucesso de uma posição regional é você ter pessoas que estão em países diferentes e que conseguem compartilhar esse mesmo valor, que é entender a importância de ter um processo único, estar aberto a também fazer esse processo acontecer e ao mesmo tempo com liberdade e confiança de trazer aquilo que pode não funcionar ou de trazer aquilo que precisa ser ajustado para que aquele processo seja melhor percebido, seja melhor vivido pelas pessoas que estão naquele lugar. Eu sinto que é uma jornada contínua, mas conectar pessoas que compartilham da mesma percepção e valor é o ponto-chave para poder liderar, né, uma área com diferentes. Imagina que hoje eu tenho 9 países diferentes, né, quando eu penso em América Latina, e cada país tem a sua necessidade e particularidade. Então, bater um bumbo só e tendo as individualidades respeitadas é o ponto-chave. Eu tive 2 grandes aprendizados nessa período curto de tempo que eu atuei como consultora, porque eu brinco, eu falo que eu fui do lixo ao luxo, né? Porque eu trabalhei com diversas empresas de diversos tamanhos, e que se eu não tivesse tido essa oportunidade dessa pausa ou dessa vivência como consultora, eu não teria conhecido o universo que eu conheci. Numa jornada de consultoria, a consultoria ela tem um limite de atuação. Né? Então você entra numa empresa para muitas vezes solucionar um problema que o dono da empresa acha que tem, e na verdade às vezes o problema que ele tem é outro que ele desconhece,
E você entrega aquele serviço, você entrega aquele produto, você entrega aquela dor. E depois você não vê o desdobramento disso, a continuidade disso. E quando a gente fala de pessoas, né, quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente fala de um processo muito zigue-zague, onde muitas vezes a gente dá um passo, dois, e às vezes volta meio passo, às vezes volta um passo. Então é um processo contínuo, porque existe um turbilhão de emoções que permeiam, né, o processo de gestão de pessoas. E a consultoria, ela traz uma experiência limitada nesse sentido, né, onde parece que é mais frio, né, para mim foi, pelo menos a minha experiência foi, parece mais fria, mais distante, e eu sou uma pessoa muito intensa, muito profunda, então eu gosto de, né, reavaliar, rediscutir, entender se realmente é isso, se precisa ser diferente. Então foi uma experiência muito incrível para mim, porque eu cheguei a refletir uma continuidade ou não no mundo corporativo. Então a consultoria me fez entender que a minha praia é realmente o mundo corporativo. Então foi muito bom nesse sentido de me trazer mais musculatura, né, para minha atuação hoje na cadeira que eu estou. Eu acho que é como se traz a inteligência artificial de uma maneira inteligente para ajudar a encurtar, otimizar e fazer com que o processo seja mais leve, mais fluido e que a gente possa colocar e dedicar o tempo disponível que nos resta de uma maneira mais bem colocada, mais assertiva e de uma maneira que vai fazer mais diferença no fim do dia. É assim que eu vejo. Então eu uso muito a inteligência artificial para indicador, eu uso muito inteligência artificial, por exemplo, a gente trabalha muito com aquisição. Então quais são os principais pontos daquele negócio, né, que a gente está olhando para adquirir, que eu preciso cuidar? Então você manda um comando e a inteligência artificial te traz, olha para isso, isso e isso, pronto, eu já melhorei o meu dia em 200%. Eu acho que o grande diferencial de qualquer profissional de RH é conhecer o negócio que ele está inserido. Né? Um profissional de RH que se coloca num lugar, não, eu sou RH, eu não preciso entender como é que a empresa está de vendas, eu não preciso entender, né, como é que os custos funcionam, eu não preciso entender qual é o principal ponto detrator e qual é a percepção que o cliente tem com relação à empresa. Então, o profissional de RH que acha que ser RH é só cuidar das pessoas, né, ou cuidar daquele ambiente onde é compartilhado por pessoas, é um RH que não vai conseguir conectar as ações, né, de pessoas com a estratégia do negócio. Na minha visão e concepção é o que vai fazer hoje, amanhã, daqui 10, daqui 30, daqui 50 anos, daqui 200 anos, a diferença de um profissional de recursos humanos é exatamente o equilíbrio entre as necessidades das pessoas e conhecer a estratégia do negócio, porque isso conecta, isso aproxima, isso faz com que essas ações sejam percebidas de uma maneira coerente. Tem uma frase que eu adoro e que eu falo para minha carreira, para minha vida pessoal, que é: está com medo, vai com medo mesmo. Essa frase, para mim, assim, tem uma potência de mensagem que é incrível. E não é... pode parecer bobinha, né? Pode parecer infantil, mas ela tem uma força tamanha, assim, porque muitas vezes o medo é uma grande barreira, né? Medo de ser incompetente, medo de não pertencer àquele grupo, medo de ser julgado, medo de ser criticado, medo de não dar conta, né? Medo de fracassar, né? Então, todos esses medos que faz parte da natureza humana, muitas vezes se tornam barreiras tão profundas, tão grandes, que as pessoas travam e elas deixam de viver os seus sonhos, elas deixam de alcançar aquele desejo de vida, deixam de alcançar aquela posição, né, que foi sonhada durante anos de adolescência, por exemplo, por conta do medo. Então, se existe medo, de qualquer magnitude que seja, em qualquer lugar que esse medo esteja, vai com medo mesmo, que no final tudo dá certo.